Olá, boa noite. O Repórter Brasil começa agora. O sábado foi de mais fiscalizações em pontos de vendas de bebidas alcoólicas. Milhares de garrafas com sinais de adulteração foram apreendidas. Até agora, já são 195 casos de intoxicação por metanol notificados em 12 estados do país e mais. Médicos alertam, é preciso agir rápido em casos de ingestão de bebidas adulteradas. Confira quais são os sintomas e as dicas dos especialistas. O Ministério da Saúde anuncia a compra de 2.500 antídotos para o tratamento de casos de intoxicação por metanol. Amanhã, 760 mil candidatos farão a prova do Concurso Nacional Unificado, o CNU. Veja o que pode e não pode levar para o exame. E no interior da Bahia, numa das cidades mais pobres do estado, a União de Mulheres foi a solução para o combate à fome. Milhares de garrafas de bebidas alcoólicas com suspeita de adulteração foram apreendidas hoje no Rio de Janeiro. A fiscalização também interditou diversos locais de venda com irregularidades. Até agora, não foram notificados casos de contaminação por metanol no estado. A Alessandra Lago está lá e tem mais informações. Oi, Alessandra, boa noite. Oi, Patrícia, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, hoje a Polícia Civil fez mais diligências para cumprir 21 mandados de busca e apreensão aqui no Rio em distribuidoras, bares e casas noturnas suspeitas de vender bebida adulterada. Milhares de garrafas foram apreendidas e o material será levado para análise em laboratório, inclusive para verificar se há presença do metanol. A operação começou na quarta-feira e até o momento 6 pessoas foram levadas à delegacia para prestar esclarecimentos. Elas podem responder por falsificação de produtos e crimes contra as relações de consumo. A Vigilância Sanitária aqui do município do Rio também faz uma força-tarefa de fiscalização. Mais de 130 estabelecimentos já foram fiscalizados, 7 foram interditados e 14 autuados. E entre as apreensões estão 4 galões de 25 litros de cachaça e mais de 100 garrafas de bebidas com irregularidades. Lembrando que não há casos registrados de intoxicação por metanol aqui no Rio de Janeiro. Ainda assim, o Sindicato de Bares e Restaurantes diz que diversos estabelecimentos relataram queda do movimento de até 60% ontem, na sexta-feira. E quem frequenta as praias do Rio de Janeiro está tomando providências na hora de pedir aquele drink refrescante. Patrícia, vamos ver no VT a seguir. No Rio, a combinação favorita de muitos moradores e turistas para aproveitar o calor da primavera é praia junto com caipirinha. Porém, com os recentes casos de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas adulteradas no Brasil, muitas pessoas estão tendo mais cuidado na hora de tomar os famosos drinks. É meio difícil. Agora só cerveja mesmo. Caipira agora não tomaria, nesse momento. Tenho medo, já fui alertado pelos amigos, tudo ali, então eu tenho receio também. Já os comerciantes da orla fazem questão de garantir a qualidade e boa procedência das bebidas que são servidas. A bebida fechada, tudo em mercado, nas empresas que eu sempre pego, tenho a nota aqui para mostrar, para o cliente não ficar preocupado. Você adquirir seus produtos diretamente em depósito autorizado, que tem, né, a autorização dos órgãos públicos, né? Perceber a diferença do lacre em todos os recipientes, né? A marca, se é verdadeira ou não, que isso é muito importante, né? Para o presidente do Conselho Regional de Química do Rio de Janeiro, detectar o metanol em bebidas adulteradas é um processo complexo. Por isso, é necessária uma fiscalização oficial mais rigorosa em toda a cadeia produtiva. Uma série de órgãos que tem como meta proteger a sociedade deveriam ampliar esse controle. Ampliar esse controle no produtor, porque também há a possibilidade de produtores menores, principalmente, serem produtores que não usam todas as técnicas de boas práticas de fabricação, enfim, de vigilância sanitária.
é um controle maior ao revendedor. Então, depósitos de distribuição de bebida que a gente vê em todo o bairro hoje, as pessoas compram muito lá em quantidade, eles vendem em quantidade, e muitas vezes a gente olha e é meio que fundo de quintal. Até agora foram registrados 195 casos suspeitos ou confirmados de intoxicação por metanol em 12 estados do país. A maior parte dos casos, 162, aconteceram em São Paulo. Hoje foi confirmada a segunda morte causada por metanol na capital paulista. A vítima era um homem de 46 anos. Outras 7 mortes estão em investigação. Ao todo, em São Paulo, já são 148 casos de contaminação por metanol investigados e 14 confirmados. 11 deles só na capital paulista. Até o momento, a força-tarefa criada pelo governo para fiscalizar bares e investigar as origens das contaminações interditou 11 estabelecimentos e prendeu 41 pessoas por suspeita de falsificação de bebidas. Uma delas é um homem que é considerado um dos principais fornecedores de materiais usados na falsificação de bebidas alcoólicas. Ele foi preso ontem em um bairro da zona norte da capital. De acordo com a Polícia Civil, ele comercializava garrafas, tampas, rótulos, caixas para embalagem e até selos falsificados de imposto sobre produtos industrializados, que eram colados nas garrafas para simular a originalidade do produto. Segundo a investigação, o material abastecia falsificadores em várias regiões do estado, principalmente no interior paulista. E o atendimento médico em casos de suspeita de ingestão de bebidas adulteradas precisa ser rápido para evitar a evolução dos sintomas. No caso do metanol, a reação da substância no organismo pode demorar algumas horas para se manifestar. Por isso, os especialistas reforçam: ao primeiro sinal de mal-estar após o consumo de bebidas, procure uma unidade de saúde. Quem ingerir bebida alcoólica adulterada com metanol pode não perceber o problema nas primeiras 12 horas. Nesse período, o organismo trata o metanol como álcool comum e os sintomas parecem os de uma ressaca. Mas depois desse período, o fígado transforma a substância em compostos altamente tóxicos, que atacam principalmente os olhos e o cérebro. O quadro pode evoluir rapidamente para cegueira e até mesmo morte. Os casos iniciam entre 12 e 24 horas após a ingesta. O metanol é quebrado, fragmentado em 2 substâncias, que é o ácido fórmico e o formaldeído. Essas substâncias têm uma ação nociva no organismo. Você vai ter alterações de nível de consciência, você pode ter quadros convulsivos, né? Você tem como se fosse uma epilepsia, né? Síndromes epileptiformes. Alterações visuais importantes, até com perda permanente da visão. Os casos mais graves, eles podem evoluir com sintomas neurológicos graves, com perda de consciência, status de coma mesmo nos pacientes que façam a ingesta aumentada da substância e até quadros renais agudos, como insuficiência renais agudas com necessidade de hemodiálise. Se alguém apresentar esses sintomas após beber, a recomendação é clara: procurar atendimento médico imediatamente antes que o quadro piore. Os especialistas alertam que cada hora conta. Quanto mais cedo começar o tratamento, maiores são as chances de evitar sequelas neurológicas e na visão. É uma crise invisível, né? A gente não consegue saber a diferença do etanol e do metanol na bebida, então realmente é alarmante, gera uma preocupação na população como um todo, tanto população geral e saúde pública mesmo. Então tem uma corrida contra o tempo para conseguir não perder, não ter nenhum problema mais grave para os pacientes. E para o tratamento em casos de intoxicação por metanol, é indispensável o uso de antídotos. O governo federal está ampliando o estoque desse tipo de medicamento. Além de aumentar a produção nacional, o governo vai recorrer a laboratórios internacionais para importar substâncias que combatem os efeitos nocivos do metanol. Vamos ouvir o que disse hoje o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Nós já tínhamos adquirido 4.300 ampolas do etanol farmacêutico para ter um estoque estratégico para os hospitais universitários federais espalhados no Brasil, que podem fornecer na medida que qualquer serviço do SUS solicite o etanol farmacêutico. Nós adquirimos mais 12.000 ampolas no Laboratório Nacional
Essa nova aquisição chega ao longo da próxima semana, reforçando esse estoque estratégico junto aos hospitais universitários. Essas 12 mil ampolas nós vamos fazer uma distribuição para os centros de referência de toxicologia espalhados no país. Nós, desde da semana, na metade da semana, acionamos através da Organização Pan-Americana de Saúde produtores internacionais de um outro antídoto chamado Fomepizol, que é um antídoto também utilizado para o cuidado da intoxicação por metanol. O Ministério da Saúde já fez a aquisição de 2.500 tratamentos do Fomepizol, junto ao primeiro produtor internacional, a empresa do Japão. E esse caso das bebidas contaminadas com metanol tem repercutido na imprensa internacional. A gente vai aqui para a tela, a gente separou vários jornais, agências de notícias e canais pelo mundo, como a ABC News, o The Independent no Reino Unido e também a agência de notícias Associated Press. Eles têm trazido essa notícia da contaminação por metanol, falando que os brasileiros têm evitado tomar drinks, né, após esses casos de contaminação. E alguns até disseram que as caipirinhas foram canceladas e os brasileiros, alguns restaurantes, suspenderam temporariamente a venda de bebidas destiladas e os brasileiros têm optado até por beber outras bebidas sem ser as bebidas que usam esse tipo de substâncias que estão sendo adulteradas e o Ministério da Saúde, o governo, está investigando. Olha, após a ingestão de bebida adulterada, o rapper Hungria, que a gente tem falado dele aqui no jornal nos últimos dias, está internado em Brasília desde a última quinta-feira com suspeita de intoxicação por metanol, teve evolução no quadro de saúde. Ele teve suspensa a hemodiálise hoje. A nota do hospital diz que o paciente seguirá em cuidados clínicos intensivos, mas ainda sem previsão de alta. Os detalhes estão no site da Agência Brasil. O endereço é agenciabrasil.ebc.com.br. Olha, a gente vai ver agora como fica a previsão do tempo para amanhã em todo o país. A partir deste domingo, uma nova frente fria associada a um ciclone extratropical vai avançar sobre o sul do país. O principal alerta é para o Rio Grande do Sul, onde estão previstas chuvas volumosas, ventos de até 100 km por hora e queda de granizo. Há risco de estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos. Já outras regiões enfrentarão condições opostas. Calor extremo na maior parte do país, com tempo muito seco no centro-oeste. Nessa grande área em amarelo, a umidade relativa do ar varia entre 30% e 20%. Já nessa faixa em laranja, que vai de Mato Grosso do Sul ao Piauí, o alerta é de perigo, já que a umidade pode chegar a 12%. A recomendação é beber muita água e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia. Amanhã, as temperaturas chegam aos 40 graus em algumas cidades, caso de Campo Grande. Em São Paulo, os termômetros ficam entre 18 e 34 graus. Em São Luís, a máxima é de 37 graus. E em Porto Alegre, a temperatura varia entre 21 e 30 graus. Moradores da zona sul do município mineiro de Juiz de Fora sentiram um forte tremor de terra por volta de 12:30 de hoje. Algumas pessoas acionaram um corpo de bombeiros e relataram que ouviram um estampido e depois sentiram o chão vibrar. No início da tarde, equipes da Defesa Civil e da Prefeitura fizeram uma série de vistorias, mas não encontraram nenhum dano na estrutura das casas. A Rede Sismográfica Nacional não registrou tremor de terra na região. A Defesa Civil de Juiz de Fora informou que continua vistoriando a área com a ajuda da Guarda Municipal e do Serviço de Fiscalização. Hora do intervalo e no próximo bloco você vai ver. Israel continua a ofensiva em Gaza, mesmo após o Hamas ter aceitado termos do plano de paz. A gente volta em 2 minutos. Tereza está de volta. Você voltou pra ficar com a gente? Quem será a mulher misteriosa? Não importa quantas mulheres eu conheço, eu acabo sempre voltando pra você. Quando é que vai tomar uma decisão? Por que voltou? Imagino que seja difícil pra você entender porque você só gosta de você mesma. Com licença. Veio pra ficar? Devia estar preocupada em arranjar um rim pra minha neta. Só depois disso vai se ver livre de mim.
chance da vida continuar. E é um ato de grande generosidade dessa família, naquele momento de grande sofrimento, ainda pensar no próximo. As famílias doadoras, gratidão. Aos pacientes transplantados, pela confiança deles, pelo que a gente faz por eles. Se você quer ser um doador de órgãos, converse com a sua família. Só ela pode autorizar esse gesto. E eu garanto, alguém vai agradecer por toda a vida. A nova revista eletrônica de esporte está chegando com tudo. Futebol sempre em destaque. Mas não só os gols. Tem muita análise e opinião. E o esporte paralímpico? Aqui tem espaço o ano inteiro. Entrevistas com quem faz o esporte acontecer. Atletas, técnicos e especialistas. Os grandes eventos do Brasil e do mundo. E quadros sobre nutrição, saúde, treino e bem-estar. Porque se cuidar faz parte do jogo. Tudo isso e muito mais no Brasil Esporte. Todo domingo às 8h30 da noite, aqui na TV Brasil. Estamos de volta e a gente fala agora sobre a situação na faixa de Gaza. Hoje, mesmo depois do Hamas ter aceitado parte do acordo de paz, Israel continuou bombardeando a região. Houve protestos em várias cidades europeias. Além disso, foram libertados alguns ativistas que estavam na flotilha que foi interceptada por Israel esta semana. Veja essa e outras notícias no nosso Giro Internacional. Os ataques em Gaza continuaram neste sábado. Explosões foram ouvidas e colunas de fumaça vistas, mesmo depois do Hamas ter concordado em libertar os reféns e aceitar alguns termos do plano de paz proposto pelos Estados Unidos. Já o presidente Donald Trump agradeceu em sua rede social Israel ter parado de bombardear a região. As negociações devem ocorrer nos próximos dias no Cairo, capital do Egito. Neste sábado, houve protestos de apoio à Palestina em várias cidades europeias, como em Dublin, Paris, Madrid e Barcelona. Em Roma, a polícia enfrentou os manifestantes com gás lacrimogênio. Em Londres, mais de 100 pessoas foram detidas durante os protestos. Hoje, Israel deportou 137 ativistas que estavam a bordo de mais de 40 barcos da flotilha de ajuda humanitária que foi interceptada esta semana. Eles foram levados para a Turquia. Nenhum dos 14 brasileiros que foram detidos estavam nesta primeira leva de deportações. 2 ativistas libertados disseram que viram a sueca Greta Thunberg sendo maltratada pelas autoridades. Já o governo de Israel disse que a ativista está segura e saudável. Um ataque de drone russo atingiu hoje um trem de passageiros em Sumy, no norte da Ucrânia. Dezenas de pessoas ficaram feridas. Um outro ataque na linha de frente da guerra no leste do país matou o fotojornalista francês Anthony Lalican. O presidente francês, Emmanuel Macron, expressou condolências à família e aos jornalistas que se arriscam para informar e testemunhar sobre a guerra. De volta ao Brasil, as provas da primeira fase do Concurso Nacional Unificado acontecem amanhã em mais de 200 cidades brasileiras. Neste ano, o chamado Enem dos concursos tem 760 mil inscritos que concorrem a mais de 3.600 vagas em 32 órgãos federais. Quem traz todos os detalhes para a gente é o Glauco de Queiroz. Oi, Glauco, boa noite. Quais são as informações? Olá, Patrícia, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Então, neste domingo, os candidatos terão pela frente as questões de múltipla escolha. Quem passar nessa fase será convocado para as provas discursivas marcadas para o dia 7 de dezembro. Então, é sempre bom ficar atento aos horários, né? Os portões nos locais de provas serão abertos, ou melhor, serão fechados ao 12h30, né, horário de Brasília. As provas vão começar à 13h, tanto para os candidatos às vagas de nível superior, quanto aqueles de nível intermediário, né? É bom também deixar anotado o endereço do lugar de prova e também o número da sala. Inclusive, a FGV enviou hoje aos candidatos um aviso por SMS sobre atualização no cartão de confirmação, né? Esse aviso indica o número da sala que agora aparece aí de forma mais explícita no cartão, porém não houve nenhum tipo de alteração nos locais de prova, né? E Patrícia, na edição deste ano, né, o Ministério de Gestão e Inovação
inovação, ele reforçou os mecanismos de fiscalização, né? Como a identificação das provas página a página com códigos de barra, né, específicos para cada candidato, e também instalou detectores de metais nos locais de prova, nas salas e também nos banheiros. Lembrando que para fazer a prova é obrigatório apresentar um documento oficial com foto, também pode apresentar um documento aí em aplicativos oficiais, né, documento digital com o login BR, porém não serão aceitos prints. E durante o exame não será permitido o uso de equipamentos eletrônicos, e para sair do local do exame com o caderno de prova só na última hora. Agora a gente confere mais orientações com o gestor ou com o chefe, o diretor de logística do CNU. Lembrem de levar seus documentos de identidade, caneta esferográfica preta ou azul transparente. Pode levar garrafa d'água desde que transparente, pode levar alimento desde que também em recipiente transparente, lacrado. E, principalmente, levem calma. Procurem chegar lá no dia calmos. Lembrem de ler as instruções na capa do caderno de provas, as instruções na capa da folha de resposta. Procurem seguir as instruções dos fiscais, dos coordenadores, para que tudo aconteça de uma forma tranquila e vocês possam fazer o seu melhor. Fazendo dessa maneira, com certeza, vocês vão ter bons resultados. Uma boa sorte a todos que vão fazer a prova. O Brasil estreia amanhã na Copa do Mundo de Futebol de Cegos, na Índia. Essa vai ser a primeira participação do país em nível internacional na modalidade. A nossa equipe conversou com o grupo antes da viagem. Vamos ver. Essa é a Sara, pivô do Centro de Apoio ao Deficiente Visual de São Paulo. Eu nasci com glaucoma congênito. Com 18 anos eu perdi a visão do olho esquerdo. E o direito eu tô tentando manter. Eu tenho no direito, além do glaucoma, eu tenho ceratopatia bolhosa, né? É uma deficiência que deixa a nossa córnea em forma de cone e tem muitas bolhas. Se a Sara é uma das mais jovens do grupo, a ala goiana Eliane é a mais experiente, com 39 anos. Tenho retinose pigmentar, eu descobri aos 10 anos, só que a doença só me manifestou mais ou menos uns 7 anos atrás. Com uns 7 anos atrás eu perdi a visão do olho direito e agora nos últimos 2 anos eu venho perdendo a do olho esquerdo. E eu não sei como eu estaria hoje se não fosse futebol. Sinceramente, assim, tanto a convivência com outras pessoas com a mesma deficiência, quanto o amor pelo esporte, sabe? Mudou muito a minha vida. As duas estão na pioneira seleção de cegas que vai representar o país na Copa do Mundo na Índia. O grupo não segurou a emoção ao ouvir a mensagem do ex-jogador e multicampeão Misael Conrado, do último treino da equipe em São Paulo. Se sintam privilegiadas e orgulhosas de representar um país com tanta gente e o país do futebol, vocês poderem representar o Brasil no futebol, acho que é muito importante. Sendo mulheres e sendo mulheres cegas, as barreiras são ainda maiores, então realmente vocês têm que se orgulhar muito de estar aqui. A Copa começa no domingo com Índia e Brasil. Inglaterra e Polônia são os demais adversários na primeira fase. Os 2 primeiros do grupo seguem para as semifinais no dia 10 e a grande decisão será no dia 11. Além do resultado dentro de quadra, a expectativa das meninas é usar essa oportunidade de representar o Brasil pela primeira vez em uma competição internacional para fomentar a modalidade do futebol de cegas aqui dentro do país. E nosso objetivo maior é estar nas Paralimpíadas, né? A gente tem certeza que em 2032 a gente está. Então já tô aqui com o meu celular com umas 15 meninas que vão vir treinar, até de outros estados que querem vir treinar aqui comigo em São Paulo. Vai abrir muitas portas. Então vamos colocar aí mais ou menos umas 60 meninas que estão nesse interesse. Fora as outras que estão se descobrindo, né? Vamos buscar bastante cegas pelo Brasil. E a gente está na torcida. O Brasil saiu recentemente do mapa da fome pela 3ª vez. E essa semana foram sancionados 5 projetos de lei para transformar o combate a esse problema em política de Estado. No semiárido baiano, numa das cidades mais pobres do estado, mulheres se juntaram para produzir alimentos saudáveis e agregar valor ao que produzem. No pequeno município de Umburanas, que tem pouco mais de 13.500 habitantes, a solução para a fome e as consequências dos obstáculos climáticos foi a união. Eu tenho uma cenoura, eu tenho uma beterraba, eu tenho um milho, elas também têm. Eu preciso comprar o dela? Não, eu tenho. Então, o que sobra eu vou vender para onde?
Então eu preciso ter um mercado. E aí é esse mercado de fora que a gente tem dificuldade. Para quem vocês estão vendendo? Para quem? Hoje a gente só vende para o PAA. Só para o PAA, que foi a nossa solução, que foi um projeto do governo federal, entendeu? O PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, foi um dos mecanismos que ajudou o Brasil a sair do mapa da fome. Em 3 anos, o país conseguiu que o percentual da população em risco de subnutrição ou com falta de acesso à alimentação suficiente ficasse abaixo dos 2,5%. Foi por isso que a gente saiu do mapa da fome, a gente reduziu para menos de 2,5%. Não significa que a gente acabou com a fome, ainda tem um percentual de pessoas que não conseguem adquirir, né, esse conjunto mínimo de calorias. E para consolidar e ampliar as ações de combate à fome, o presidente Lula sancionou recentemente 5 projetos que transformam programas de governo em políticas de Estado. A partir de agora, os produtos do PAA também vão para municípios em situação de emergência ou calamidade pública. Além disso, o PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, será permanente e vai abastecer ainda mais as escolas públicas. Vai ter menos desperdício e a garantia de que os municípios mais carentes receberão mais recursos. O Congresso aí aprovando leis, o presidente sancionando essas leis que contribuem para esse esforço coletivo integrado de combate à fome, de garantia de segurança alimentar, é muito importante. A aprovação dessas políticas teve o apoio do Instituto Pacto contra a Fome. Tem uma série de medidas que agora derivam desses projetos de lei que mostram o nosso compromisso em seguir no caminho de um Brasil realmente sem fome e com todas as pessoas com uma alimentação adequada, garantindo esse direito humano e constitucional a todos. O Repórter Brasil termina aqui. A gente fica com imagens de uma corrida de tartarugas na Venezuela, em homenagem ao dia de São Francisco de Assis, padroeiro dos animais. Este ano, a competição teve o maior número de inscritos. Foram 80 tartarugas pintadas e decoradas. Uma ótima noite, um bom domingo. Tchau.